Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre um tema lindo que é sobre recomeço, recomeçar. Espero que você fique aqui conosco, que você me ajude a convidar mais pessoas para estar aqui, porque hoje eu vou receber uma pessoa muito especial, uma pessoa muito importante na minha vida, e eu quero que você esteja aqui conosco para receber tudo que ela tem para compartilhar. A Charlene tem uma história muito linda de vida e ela vai, né, nos trazer aqui um depoimento, um testemunho sobre o que Deus tem feito na vida dela e sobre como de alguma forma, né, Ele nos conectou. Então, deixa eu te fazer um primeiro pedido. Me ajuda a chamar mais gente para essa live, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai tocar muitos corações. E eu preciso de você, eu não consigo, né, mandar para todas as pessoas que você conhece, mas você pode fazer isso por nós. Então você consegue apertar no aviãozinho ali embaixo e encaminhar essa live para mais algumas pessoas? Por favor? Tô te pedindo humildemente aqui uma ajuda. Eu vou fazer isso também, tá? E aí eu já vou chamar a Charlene pra gente entrar. Vamos lá, vamos chamar as pessoas para estarem conosco neste momento. Tem tanta gente linda que aparece aqui nas primeiras sugestões do meu Instagram. Que alegria que eu fico de saber de quem eu tenho sido rodeada. Ó, já enviei para algumas pessoas. Vou te pedir um pouquinho de paciência, a Charlene já deve estar entrando. E a gente já vai começar a conversar. Quando eu penso na palavra recomeço, eu não sei qual é a mensagem que chega aí pra você, mas pra mim é uma mensagem de esperança. E essa palavra tem norteado, sabe, os meus últimos dias, assim, ela tem estado comigo. A mensagem de esperança tem estado comigo. Eu sempre penso que recomeçar é ter uma nova oportunidade. E nós sabemos, né, que nós temos desafios nesse mundo, que nós passamos por problemas, por dificuldades, mas como me alegra saber que nós podemos recomeçar, que nós podemos estar novamente no caminho, que nós podemos, sabe, de alguma forma recomeçar, né? Eu não consigo nem achar uma outra palavra para esse momento, sabe? Para aquilo que recomeço significa. Inclusive, se você quiser me ajudar, me fala aí, né? Se você já viveu uma situação de recomeço, se você já passou por isso na tua vida, se você já teve a oportunidade de recomeçar algo, né? Depois de ter passado por enfim, por um desafio, por um problema, né? A Charlie tem uma... A Charlie, já tô aqui, né, falando sobre a nossa intimidade, porque ela é, sim, hoje uma grande amiga, mas a Charlene tem uma história de vida muito interessante, nasceu como ela mesma falou aqui, ela teve comigo ontem, nasceu num lar muito abençoado, sabe, gente? Tem uma mãe maravilhosa que eu também tive o privilégio de conhecer um pouco mais. E... Oi, meu amor! E mesmo assim, né, ela seguiu nessa caminhada e teve um problema de saúde. E depois que isso aconteceu na vida dela, né, ela precisou ter um recomeço. Então a nossa mensagem de hoje, que eu quero que você encaminhe aí para mais pessoas, é sobre isso. É sobre ter esperança de que sim, é possível recomeçar. E eu já vou chamar ela aqui. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Ei! Oi, Oi, minha linda maravilhosa! deu Deu certo. certo, amiga. Que alegria te receber nesse momento, que alegria participar disso contigo, que alegria, né, compartilhar de mais isso contigo, porque eu sei que hoje você está vivendo algo novo, né? Algo que para você não é, pelo menos não é costumeiro, né? Não é uma coisa que você faça todos os dias, né, minha amiga? E eu te agradeço por isso. Você sabe do propósito que há por trás da tua mensagem. E eu te agradeço por você se desafiar a estar aqui nessa live. E para a gente começar, eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Fala para as pessoas que estão com a gente, né? Quem é você? Quem é a Charlene? Então, bom dia, boa tarde. Realmente é um desafio, né? Como a Fê fala, a gente tem que ser o que a gente é mesmo e ela sabe o quanto eu tô nervosa, gente. Eu tava aqui, socorro! Não é um ambiente que eu me sinto totalmente à vontade, eu não sou acostumada com. Eu falo como um quadradinho desse pode me dar tanto, né? Mas vamos lá. É porque eu entendo que tem um propósito, né? E a gente precisa ser o que a gente é.
E a gente vai se desafiando e vai aprendendo coisas novas. E quando ela falou, me fez o convite, eu falei, nossa, mas por que eu, né? O que que eu tenho para falar? E eu tenho muito para falar, na verdade, sobre um pouquinho da minha história que a Fê representa. Então, eu sou Charline Lozarantes, sou uma filha amada de Deus, tenho pais maravilhosos, sou casada com o homem mais lindo desse mundo. Estou com o Fabrício há 23 anos e tenho duas filhas maravilhosas, Valentina, que está completando 11 anos essa semana, e a Manu, com 17, que vai fazer 18. Sou designer de interiores e tenho uma loja de decoração, né? Estou numa fase muito boa, gostosa da minha vida. Uau! E você é tudo isso mesmo, né? Quando eu olho para você, Charlie, essa primeira definição que você se dá, né? Filha amada de Deus. Como eu vejo isso em você, minha amiga. Como eu vejo isso em você. E te agradeço pelo que você representa para minha vida, né? Eu e a Charlie nos conhecemos aqui num curso, né? Ela fez Você por Você, um Olhar para Si comigo. E depois disso nasceu uma amizade, né, amiga? Uma amizade que nasceu até pela Grazi, que está aqui com a gente também na live. Foi ela que nos apresentou, que insistiu delicadamente para que a Charlie Muito. estivesse no curso naquele momento. E eu amo essas minhas amigas, né, que me ajudam no propósito que Deus deu para a minha vida. E, e depois disso, né, nós temos uma história de muita troca. Eu pude contribuir, né, ser instrumento de Deus na vida dela no momento. E depois ela foi instrumento de Deus na minha vida. Hoje a gente partilha, né, de muitas outras coisas. Mas essa nossa live, Charlie, né, é para falar sobre recomeço. Eu sinto, assim, que eu tive muitos momentos em que Deus me permitiu recomeçar. Uhum. Por exemplo, né, estar aqui no Instagram, estar fazendo essa live, estar, né, vivendo hoje uma carreira no desenvolvimento humano, tudo isso para mim foi um recomeço. Acho que foi um cuidado de Deus com a minha vida, porque eu trabalhava antes, né, como advogada, profissional do direito, fiquei nisso por 11 anos, e só que eu não era a pessoa mais feliz nisso, né? Eu não me encontrava, parece que não era o meu propósito, e hoje eu entendo tudo isso. Então Deus me deu uma oportunidade muito grande naquela época de recomeçar, né, na minha esfera profissional, mas eu sinto que eu passei por isso também em muitos outros momentos da minha vida. E um pouquinho antes de você entrar, Charlie, eu estava falando sobre o quanto essa palavra, né, recomeço, para mim tem um significado de esperança. Uhum. Porque toda vez que eu precisar, eu posso recomeçar. É. Né? Quando o dia nasce de manhã e eu olho aquele nascer do sol maravilhoso, aqui a gente tem um lugar muito privilegiado, né, em Itapema, de ter esse contato com a natureza tão preciosa, né, com a criação divina. Quando eu olho para o nascer do sol, eu sempre penso, né, Charlie, Deus está me dando um novo dia, uma nova oportunidade para recomeçar, ou para continuar aquilo que eu já estou fazendo. Mas sempre me dá aquela sensação de esperança, né, de que a vida pode ser ainda melhor do que ela já vem sendo, porque eu creio, amiga, que é isso que Deus tem para nós, né? Ele nos dá esta oportunidade, ele nos, como um pai muito amoroso, né? Ele nos permite fazer escolhas. Eu sempre falo que Deus é educado, né? Sim. Ele deixa a gente fazer as nossas escolhas, mas quando a gente percebe que no final dessa escolha as coisas não saem como a gente desejava, quando o resultado não é tão legal, né? Não é tão bom, quando isso às vezes não gera um problema, seja de saúde, seja de qualquer outro fator, assim, né? Deus vem como um pai amoroso e diz assim, filha, vamos recomeçar? É isso Não mesmo. era esse o caminho. E eu queria que você contasse, né, um pouquinho da tua história sobre recomeçar, sobre o que você, né, teve de experiência com esta palavra, com esta mensagem, né, que nos conectou no dia de hoje. Então, foi o que a Fê falou. Se você pudesse resumir, né, algo, eu falei recomeço, o que eu vivi, né? E até perguntei para Fernanda, eu falei, ai, o que você vai me perguntar nessa live? Ela falou, amiga, eu não quero falar nada. A gente deixa fluir. Eu falei, eu fico nervosa diante das câmeras. Mas também não é difícil falar do que a gente realmente viveu, né? Eu acho que isso a gente tem muita propriedade quando a gente passa por algo. Por isso que eu costumo falar, né? É uma frase que meu irmão usa muito, né? Que Deus não une pessoas, ele une propósitos. E eu creio muito nisso mesmo. Então, eu creio que há um propósito nessa live, das pessoas que estão assistindo, assim como houve para a gente se conhecer.
E foi assim, foi um recomeço para mim. Quando a Fê perguntou, eu falei prontamente, porque às vezes até as pessoas estão passando por isso e a gente nem sabe, né? Quantas pessoas, assim, eu tenho muitos amigos, eu tenho, mas é aquelas coisas que só a gente sabe que está acontecendo dentro de nós mesmos e quando a gente vê, puf, então o que que aconteceu? Eu vim de uma família, como eu falei, muito amada, eu me sinto muito amada, eu sou privilegiada, costumo falar, né? Com meus pais, meus sogros, meus irmãos, minhas cunhadas que são irmãs, né? Eu me sinto realmente muito amada pelas pessoas que me cercam. E, e para mim isso já é um presente de Deus. Mas eu comecei tudo muito nova, assim, a trabalhar muito nova, a namorar muito nova. Me casei aos 17 anos, e isso veio vindo responsabilidades. Tive a Manu com 20 anos. Nós ficamos 3 anos casados e tivemos a nossa primeira filha, que é o nosso presente de Deus, as nossas duas princesas. E com isso a vida, né? A gente vai, o quê? Vivendo, né? Trabalhando, estudando, querendo crescimento. Mas também vem outras coisas juntas. Então, aqui a gente não teria tempo para eu contar toda a minha história, mas eu vou contar um pouquinho de fato do meu recomeço. E em 2000 e na pandemia, ali logo depois, em 2020, acho que foi, né? A pandemia agora um pouco perdida, assim, com data. Eu vinha de um estresse muito, de uma carga de estresse muito grande, assim, por conta de trabalho, né? Tive algumas oportunidades e hoje eu entendo que isso foi um crescimento sem dúvida, né? Eu cresci muito com, a gente cresce muito na dor, né? Dói, né? Crescer dói. E a gente tira, como o meu pai muito sabe, fala, e minha mãe, né? Tira isso de aprendizado, mas também ficam marcas, ficam dores. Então, nesse processo todo, eu passei por um burnout, né? Que eu falo que o burnout é um nome bonito, né? Que se dá a doença, porque quando eu fui diagnosticado, você está com burnout, eu falei, nossa, mas o que é isso? Fui na internet, tá? Hoje é muito conhecido. É uma carga, um estresse profundo, né? E que me levou a um apagão mesmo. Eu tive um apagão, fui levada para o hospital, isso eu fiquei internada. E tem coisas, assim, muitas coisas que aconteceram nesse processo, sabe, Fê, que poucas pessoas, pouquíssimas, sabe? Talvez eu sinto que hoje seja o momento de eu falar, mas eu precisei ser ajudada a tomar banho pela minha mãe. Minha sogra me deu comida na boca. E hoje eu me emociono, mas foi porque foi um recomeço para mim, sabe? Então, dias assim, que eu não via cor, né? Mas, Charline, se você tem uma família tão amada, se você é tão amada, se você tem. Como que chegou? E foi por isso que eu entendi, na verdade, essa estafa foi porque eu não dei limites para mim mesma. Eu não conhecia esse lado. E a Fê sabe, um dos caminhos que nos aproximou muito foi de Deus. Eu tenho uma fé muito grande, né? Tudo é por Ele e vem dele. Mas nós precisamos entender os nossos limites, né? Porque, inclusive, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, a palavra diz. Então, eu não cuidei disso. Eu negligenciei, na verdade, a minha saúde, os meus momentos de lazer com a minha família, o que me levaram a ter um burnout. E foi um processo, assim, intenso de 3 meses, sabe, Fê? Que eu passei, assim, muito intenso de 3 meses. Gente, eu não pegava o celular, eu não conseguia atender. Chegou um dia que eu fui fazer uma consulta, eu ia a muitas consultas, e eu não lembrava do meu nome direito, assim, do meu CPF, da minha identidade, sabe? Então foram muitos momentos, assim, que eu jamais imaginei viver. E eu tenho absoluta certeza e convicção que primeiro lugar é pela graça de Deus, porque Ele tem uma infinita misericórdia pelas nossas vidas, né? E fala assim, hey, filha, né? Volte para dar uns passos atrás. Então, Ele vai ministrando a gente nesse sentido, mas eu também acredito muito nas pessoas que Ele coloca e que a gente precisa estar sensíveis a isso. E Sim. principalmente aberta para conhecer pessoas para nos ajudarem, né? E foi aonde eu te conheci, Fê.
Então, como você falou, essas amigas insistentemente, né? 3 amigas, na verdade, tinham feito o curso que a Fernanda ministra, o Você por Você, e eu compartilhei até isso. Elas, 3 amigas minhas, mas elas não se conheciam, assim, na época, eu acho. E elas falavam, Charlie, você precisa fazer um curso com a Fernanda Fogaça, porque você está muito acelerada, você precisa entender algumas coisas. Meu, você é uma, né, você é uma amiga tão querida, você faz, né, vai para lá, vai para cá, mas você precisa cuidar de você. E elas falaram tanto e, na verdade, insistiram tanto, né? Uhum. Aqueles convites bem bons, né? Você vai fazer. E eu lembro que até perguntei para Fê, eu não falei, Fê, não sei se você lembra disso, que eu falei, nossa, eu vou ligar para essa Fernanda Fogaça. Quem que é essa Fernanda Fogaça? Tá bom. E eu, assim, nem olhei o link dela, nada. Eu falei, então, 3 amigas estão insistindo muito que eu preciso fazer, não sei o quê. E assim que eu conheci você, essas ferramentas, assim, realmente me ajudaram, né? Porque até compartilhei aqui, olha, eu mandei aviãozinho já, tô evoluindo. Mandei para algumas pessoas porque para explicar um pouquinho do que é o que eu vivi, né, Fê, contigo num processo nossa, que foi tão curto de 3 meses. Depois, claro, fiz algumas Uhum. sessões com ela individuais, mas são ferramentas assim simples, mas que a gente precisa aplicar para a gente entender. E eu costumo falar, foi um presente que eu dei para mim mesma, sabe? Então, assim, às vezes a gente. Aí eu entendi de fato os pilares, né? É algo que às vezes, nossa, a gente tem tanto conhecimento e busca tanto na minha área, e empresária, e curso daquilo, e curso disso, mas são ferramentas tão simples, mas que se a gente não aplicar, não adianta de nada, né? Os pilares da saúde, da espiritualidade, da família, enfim, que é o que Uhum. a Fernanda ensina, né, pra gente. E e por isso que eu falo que foi um recomeço, porque quando eu cheguei muito destruída, assim. Eu não sei se você lembra, Fê. Muito, assim. Eu tava muito exausta, muito cansada, sabe? Parecia que eu falava, meu Deus, é muito no piloto automático, né? E claro, quem me conhece sabe, não é que hoje eu vivo plena, ao contrário, né? Minhas filhas falam, mas tu precisa ser mais plena. Mas hoje eu entendo que eu já dei um passo, né? Todo dia a gente dá um passo. Todos os dias a gente vai entendendo onde a gente precisa melhorar, essa questão de a gente ter a consciência disso. Então, eu acho que isso, sabe, Fê, esse recomeço, o que me trouxe, assim, foi muito essa questão de consciência do Uhum. que eu já sou, né? Isso eu já tinha, mas também do que eu poderia me permitir, Uhum. entende? Poderia me permitir muitas vezes dizer não para algumas pessoas e dizer sim para mim mesma, né? Cada um dentro das suas dificuldades. Então foi um processo muito especial assim para mim, que você sabe, depois de desenvolver uma amizade, eu levo isso para a vida, sabe? Uhum. E daí naqueles pontos que a gente fala, meu Deus, né? Já preciso, como a Fê falou, para e respira, né? Daí eu, calma, aí a gente já vai se acalmando e vai entendendo. Então isso é muito transformador quando a gente tem esse conhecimento, essas ferramentas para de fato entender aonde que eu preciso mudar, aonde que eu preciso parar, o que que eu preciso Sim, fazer. É sim. mais ou menos assim. É muito interessante, né, Charlie? As pessoas confundem muitos os nossos pilares e confundem muito as coisas. Eu acho sempre tão interessante ter o testemunho, porque geralmente quando as pessoas procuram desenvolvimento humano, né, procuram melhoras, assim, geralmente, não estou dizendo que é totalmente, mas geralmente as pessoas têm dores de infância. Lembra do nosso workshop que eu falei aqui ontem, né? As pessoas têm dores de infância, então as pessoas vêm muitas vezes de um lar desestruturado, e a gente sempre fala, né? Os nossos pais, eles dão a melhor parte deles para nós. Só que essa melhor parte, às vezes, ainda vem, né, com Uhum. resquícios das dores que eles viveram, né? É o que nós fazemos hoje com as nossas filhas. É. E você vem de um lar muito amoroso, como você diz. Eu tenho o prazer de conhecer os teus pais, principalmente a tua mãe, que também tive a honra de receber aqui. Mas o que que acontece, né? É, algumas pessoas confundem assim, Fê, mas eu fui tão amada, eu tive tanto na minha vida, eu recebi tanto. Eu também fui muito amada. Eu também tive muito dos meus pais, né? Eu sempre conto essa história, assim. Eu sou filha de funcionários públicos, de pessoas humildes no sentido financeiro. Nós nunca tivemos, assim, grandes riquezas, né?
Eu não fiz a viagem para Disney aos meus 15 anos, pude fazer isso num outro momento da minha vida. Mas, assim, o essencial, o primordial, eu sempre tive. Mas o que que acontece, né? Algumas vivências até dos nossos pais. Eu acho que as nossas mães, por exemplo, são muito parecidas. No sentido de não sossegam, né? Elas não param. Então, são mulheres ativas. Eu vejo a minha mãe hoje, assim, o quanto ela se sente útil em todos os momentos que ela está fazendo algo, né? Então, ela recebe aquele valor, É o né, próprio quando ela está fazer, né? produzindo alguma coisa no fazer. E eu vejo, né, e até porque conheço a história da tua mãe maravilhosa, eu vejo o quanto a Deliris também passou por esse processo, né, de estar fazendo, de estar fazendo, de estar produzindo. E aí, amada, por mais amada que você tenha sido, o modelo que você tem em casa é de uma mãe que faz. E nós aprendemos muito, gente, pelo exemplo. Nós aprendemos muito por aquilo. Eu vou até ativar os comentários de novo, se alguém quiser comentar alguma coisa sobre isso, se reconhece nessa história, né? Nós aprendemos muito por aquilo que, enfim, que a gente vê com os nossos olhos, principalmente durante a nossa infância. As experiências da nossa infância nos marcam. A gente olha para aquilo e entende aquilo como certo. Nós não temos filtro, amados, sobre assim, é assim que eu devo fazer ou não, não é assim que eu devo fazer. Não, simplesmente é o exemplo que a gente tem e a gente acredita que é dessa forma. Então, no caso da Tchaline, né, nesse tema que a gente está falando hoje, sobre essa questão que ela teve de um alto estresse, né, ela vinha de uma família que trabalhava muito, né, que sempre correu muito atrás, né, que sempre fez Muita muito. luta, foi muito sofrimento, precisa Exato. e E, e parar. a, exato. E a tua mãe, assim, olha, me deu até vontade de fazer uma live aqui, porque isso aqui é uma coisa que acho que tem que deixar registrado. Um dia, Charlene vai ajudar, estarei aqui neste Instagram com Delírio está, que é a mãe dela, uma preciosa, que tem. Pensa numa mulher, assim, ó. Eu sei que tem muita gente que a história daria um livro, mas a tua mãe, a história dela dá um livro É verdade, muito é precioso, verdade. né? Então, a Charlie teve esse exemplo. E quando ela passou aqui pelo curso, eu nunca vou esquecer, Charlie, que você sempre dizia assim, Fê, eu sempre fui muito amada. Né? As dores que geralmente as pessoas têm não são as minhas. Né? Mas ela teve esse exemplo de uma mãe que, uau, fez muito assim, né? Fez muito pela família, pelos filhos, trabalhou muito, gente, mas muito mesmo, né? Para que ela conseguisse, naquele momento, servir a família daquela forma. Então, é bem isso, Grazi. A vovó Dedê é um exemplo de fé inabalável, É é um verdade. exemplo de, né, de uma pessoa muito batalhadora, assim. E aí você aprendeu com isso, né? Era o modelo que você tinha em casa. E era uma mulher muito admirável. Ou seja, tudo cooperou para que você visse nela um exemplo maravilhoso, né, de como ser. Só que, gente, todo excesso esconde uma falta, né? Todo muito trabalho, muito isso, muito aquilo, tem algo que tá, né, enfim, precisando de um olhar. No caso dela também já é uma história que vem da mãe dela, da tua avó, né? Então É, são padrões que vêm sendo passados pela família. E em um determinado momento a Charlie acabou pagando o preço disso tudo, né? Porque ela adoeceu por conta do ritmo de trabalho que ela tinha naquela época. Então, quando a gente fala sobre desenvolvimento humano, gente, é uma esfera tão grande de entender qual é o nosso contexto, né? Quais são as nossas crenças, as nossas verdades, aquilo que a gente aprendeu ao longo da vida e que isso nos gera resultados, né? Nos gera, às vezes, doenças, às vezes outras coisas, enfim. Mas é você olhar para a tua vida e perceber aonde que na tua vida algo precisa ser mudado. Porque a nossa exatamente. vida é sistêmica. Algo que a Charlie falou que ela aprendeu aqui, né? Que ela tinha outros pilares. O que é ter outros pilares? Amada, você que está comigo, né? Você que está conosco nessa live. Você queira ou não, você precisa dar uma atenção para toda a tua vida. Não é só para o teu pilar profissional, ou não é só para o teu casamento, ou não é só para o, sei lá, o emocional, não é só para a tua saúde. É um contexto, né? É uma roda que precisa de alguma forma girar. E sempre que algo está em desequilíbrio, as nossas emoções, eu digo que elas são tão inteligentes, né? Que quando a gente não ouve elas, elas falam com o nosso corpo. Então elas dão um jeito do nosso corpo demonstrar que tem uma coisa errada acontecendo. Né? Se a gente pensar no exemplo da febre, quando é que a gente tem febre? Quando existe algo internamente que não tá legal, então o nosso corpo aumenta a temperatura, né? E ele avisa, ó, tem alguma coisa acontecendo aqui dentro. Você precisa olhar para isso. No caso da Charlie,
A gente nunca conversou. Eu não lembro agora se a gente conversou abertamente sobre isso, mas eu acredito que você já vinha recebendo sinais desse estresse ou não. Já há muitos, inclusive das pessoas, né? Mas é isso que eu ia comentar agora. É aquele negócio, não tem aquela história, todo mundo enxerga, mas você não tá, parece que você tá com uma venda cegada, né? Inclusive, você estava falando da minha mãe, repetição de comportamento, tudo isso que hoje eu entendo que muitas pessoas falavam, você vai ficar igual, pior que a sua mãe, mas no quesito do quê? Essa luta, essa Sim. coisa, né? Ela é maravilhosa, mas então, Fê, já vinha assim dando sinais, as pessoas já vinham falando, mas a Uhum. gente não vai se percebendo. E na verdade, você estava comentando tudo isso e a gente se sente muito num redemoinho, porque assim, ó, a minha cabeça, antes de conhecer tudo isso, de estar nesse desenvolvimento que eu estou, né, no Uhum. processo, como você fala, nessa jornada que nunca acaba, né? Quando a gente começa a conhecer, nossa. Mas eu não via por esse lado, entende? Parece assim que não era possível para mim. É uma coisa que hoje talvez seja tão simples para algumas pessoas, mas parece que para mim não era possível fazer uma agenda, eu conseguir conciliar os papéis que hoje eu tenho, né? E obviamente aquilo que eu falo, por exemplo, eu agora estou numa fase que eu entrei num ritmo acelerado. Então, por exemplo, semana passada mesmo, falei, opa, acendeu já uma luz, eu preciso agora dar um passo, voltar, entender o que vai ser prioridade, porque não é tudo que é prioridade, Uhum. né? Para de fato eu conseguir conciliar todos esses papéis hoje, né? Uhum. Que eu sou de mãe, Sim. de filha, de esposa, de empresária. E é muito, talvez seja a palavra assim, libertador, sabe? Entender, ter esse conhecimento, né? Como você já me conhece, o primeiro que rege, assim, o meu pilar, assim, o meu valor é Deus, sem dúvida alguma, assim, é porque faz muito parte de mim, eu não teria como desenvolver nenhuma outra área, porque eu sou totalmente dependente do Senhor, eu não. Aquele vazio, sabe? Que às vezes as pessoas, Uhum. assim, né? Eu lido com muitas pessoas também no comércio, tenho tudo, mas não sei o que que me falta. Então, assim, isso é como eu te falei, eu tinha. Mas eu também tinha tudo isso e tenho, mas eu também não sabia como gerenciar isso no meu dia a dia, entende? Então eu queria fazer Uhum. tudo, né? E às vezes não fazia nada e aconteceu o que aconteceu. E é muito ruim mesmo, porque não é só a gente que sofre, né? Aí que tá. Todos que estão ao teu redor sofrem. Então a minha família sofreu, as minhas filhas sofreram, o meu marido sofreu, os meus pais, todos sofreram, né? A minha equipe teve essa época que elas se revezavam para não me deixar sozinha em casa, sabe? Uhum. Então, é aquela história que é bem, uma frase bem clichê, é a mais pura verdade. Eu vivi isso. Se você não está bem, você não vai estar bem para cuidar dos outros, para compartilhar, para dar amor para os outros, para vivenciar. Uhum. E a gente precisa entender, né, que algumas coisas, assim, são simples, né? Mas a gente complica, né, Fê? E eu acho que realmente pelo mundo também que a gente vive, né, hoje. São muitas atribuições, são muitas coisas que a gente tem. Então, né, eu penso assim, primeiro é pedir assim, Senhor, o que tu queres de mim, né? O que tu queres da minha vida? E depois buscar esse conhecimento com profissionais, né? Eu falo muito de você e a Fê sabe, né? Eu até brinco, gente, às vezes acham que eu tô vendendo o curso dela quando eu convido uma amiga. Mas é que tudo que é muito bom a gente quer que faça, Uhum. entende? Então, assim, porque às vezes eu falo assim, meu Deus, eu tava com a mente tão fechada e são ferramentas tão boas, né? E as pessoas também têm o medo do novo, sabe? Aí você me Uhum. fala naquele curso, o que que mexe tanto? O que que vocês fazem naquela sala? Nossa, são ferramentas que você aplica para eu ser uma mãe melhor, para eu ser uma esposa melhor, para ser uma amiga melhor, né? Uhum. Então, eu acho que é um pouquinho disso, assim, né? Sabe o que que acontece? Eu tenho alguns pontos interessantes para falar dessa tua fala, assim. Primeiro que geralmente as pessoas evitam olhar para a sua própria vida. Elas Sim, têm receio disso, porque quando você toma consciência sobre algo, em tese você tem que fazer algo a respeito depois, tomar né? Então, assim, atitude. Uhum. uma atitude. Vou dar um exemplo bem simples, né? Estamos aqui num mundo mais feminino, geralmente aqui no meu Instagram. O que que Mas eu acontece, acho que por tem exemplo, homens aí nessa eu live acho que hoje. tem, né? Eu desativei os comentários, senão eles ficam em cima do teu rosto. Mas deixa eu ativar aqui até pra Meu gente. marido, pelo menos, tem que estar, né? Ou ele ficou Ah, e deixou ligado lá. Fabrício, você manda um coraçãozinho aí, senão. O que que acontece, né, amiga? Assim.
Geralmente as pessoas não gostam de encarar a sua própria realidade. O que elas não entendem é que a realidade segue a mesma. Então, assim, a dor. Às vezes as pessoas falam assim, ah, Fê, mas olhar porque eu tô vivendo dói. Mas seguir vivendo sem olhar também dói. Né? Você Exato. vai escolher a dor da transformação ou a dor de permanecer a mesma pessoa. E aí, geralmente, né, eu brinco no universo feminino, assim, sabe? Você já viu que a tua calça jeans está apertada. Mas você fala assim, ó, não, eu não vou me pesar. Porque eu não quero olhar para isso. Só que é a única forma de você tomar consciência de que talvez, né, algo ali tenha saído errado nos últimos dias e que de fato você precisa olhar para isso. Gente, eu não falo aqui nem de estética, eu tô falando de saúde, né? Ah, eu tô Exato. ando com muita dor na coluna, muita dor na perna, não sei aonde. Amada, é preciso olhar para isso, porque em algum momento isso, como a Charlene, né, chegou num extremo ali do estresse, você vai viver algo extremo se você não olhar, né? Uhum. Então, as pessoas geralmente evitam ter esse processo de consciência, de olhar para si e entender o que eu estou vivendo na minha vida agora. Mesmo que naquele momento você não possa fazer grandes coisas para Uhum. mudar, eu sempre falo, né? Se você der um pequeno passo em direção àquela mudança, você já inicia aquele caminho. E você para de ir para o lado ruim da coisa. Porque se você, Uhum. por exemplo, nesse exemplo da balança, se você seguir comendo sem ter consciência do que você está fazendo, isso vai chegar num outro extremo. Eu brinco aqui nos meus cursos, eu gosto de dar exemplo disso, gente, porque para quem me conhece há mais tempo, eu sofri de obesidade infantil, então isso acompanhou a minha vida até hoje, né? Eu e a balança, assim, estamos sempre lá negociando, como eu brinco, né? Eu sou uma pessoa que busco tomar consciência, porque eu entendo que lá atrás, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse percebido que eu engordei 2, 3, 5 quilos, eu não precisaria, né, eliminar 20 depois. Mas a Exatamente. gente vai deixando, entende? Eu me incluo aqui. Eu até falo a gente, porque eu sei que às vezes eu também não olho o tempo todo para tudo, mas eu busco viver num processo de consciência. Se eu olho para o meu casamento, né, e percebo que o nosso clima não tá legal, sabe? A gente não tá se ajustando, tá muita farpa, muita questão. Opa, tem que parar e Uhum. olhar, porque disso para juntar com outra coisa e mais outra coisa, e daqui a pouco dar uma briga maior, que pode até, não sei, gerar o fim dessa relação, gente, é uma linha muito tênue as É. coisas, né? Então eu sempre falo que por essa coisa do automático, né? A gente fala muito de piloto automático, essa é uma frase muito conhecida. E o que, que é piloto automático, né? Eu quero que as pessoas entendam, Charlie, que estão aqui com a gente, eu falei muito sobre isso ontem no nosso workshop. Nós vivemos por um drive interno, né, das nossas Uhum. crenças, né? O que, que é o nosso piloto automático? 95% do tempo, tá, gente? Isso é neurociência que explica, não é criação minha, mas 95% do tempo nós estamos no piloto automático. Porque o nosso cérebro, ele serve para nos manter vivos e seguros, sobreviver, e ele busca economizar energia. Então, a mensagem que ele dá pra gente é: aprenda a fazer isso. Tem até um ciclo de aprendizado, que um outro dia eu quero falar mais sobre isso aqui. Mas tem um ciclo de aprendizado que nos ensina que chega um momento da nossa vida que a gente faz meio que tudo no automático. A gente É. escova dente, toma banho, dirige, trabalha. Gente, não vou nem falar, né? Não sei se tem criança aqui, mas a gente faz muita coisa, gente, no automático, do mesmo jeito, sabe? Por quê? Porque a gente não. Só 5% do tempo a gente tá com a nossa consciência, né? Com uma das Uhum. áreas do nosso cérebro atentas ao que a gente está fazendo. Então, imagina que a Charlie, naquele momento que ela viveu de estresse, os sinais vinham chegando, né? As pessoas vinham falando, ela já estava percebendo, mas no piloto automático da Não programação posso mental que ela parar. tinha, da programação mental, então, que dizia: não posso parar, eu preciso seguir, eu preciso trabalhar, Uhum. eu preciso entregar tal Uhum. coisa, eu preciso, né, produção da equipe, eu preciso gerenciar isso, eu preciso fazer aquilo. Só que chegou um dia que a condição humana dela, né? Por mais que Deus tenha nos feito de uma forma perfeita e maravilhosa, ele também nos pediu para descansar no sétimo dia, né? Com A condição humana certeza. dela falhou, É. né? Então ela chegou naquele momento de um dos piores momentos de consciência, né? Que vem por uma extrema dor. O Por médico, eu lembro na época, desculpa te cortar, Pode Fê, falar. é como se você tivesse dado, resetasse a máquina, né? Deu um reset, você Hum, apagou, né? E você tem que fazer agora reprogramar. E exato. outra coisa que me vem muito também, assim, que pelo menos foi o que aconteceu comigo, a gente vai culpando também as pessoas. Ah, ele não sabe o que eu tô vivendo, eu não posso falar que não, mas olha, pediu isso. E as pessoas, de fato, não sabem. Quem tem que saber somos nós.
Então é por isso que nós também temos que dar limite, né? Uhum. Para entender as prioridades, entender qual é o teu propósito nesse momento, qual que é o teu objetivo, porque é assim mesmo, o mundo está acelerado e todo mundo vai exigir mais. E eu brinco sempre, né? Eu falo assim, falaram que vão fazer uma figurinha para mim, Charlene respondendo o WhatsApp depois de 15 dias. Mas é que, veja, outras pessoas nem ligam mais se for urgente. É tudo no WhatsApp, se você não responde, vem o ponto de interrogação. Então tá tudo muito acelerado. Então, se a gente não Uhum. buscar esse equilíbrio, se conhecer, estar conectado, de fato, vai ficando muito difícil. A gente entra também num lugar de vitimismo, daí vai culpando os outros, achando que todo mundo precisa saber da tua realidade. Mas Uhum. é a gente que tem que saber conduzir, né? Exato. E é muito comum, Charlie, principalmente nessas questões de a gente ver o nosso, perceber o nosso valor, não por quem nós somos, né, por aquilo, mas por aquilo que a gente faz. E de novo, gente, não é um julgamento em relação ao que a gente recebeu, é uma constatação. Tenho certeza, eu sempre falo, né, eu falo para minha mãe e para meu pai isso. Eu falo para eles o quanto eu sou privilegiada por entender que eles me deram o melhor que eles tinham dentro das condições que eles aprenderam, né? E separaram a melhor parte para mim. Eu creio muito nisso. E a gente fala muito aberta sobre isso, muito abertamente sobre isso, por quê? Porque hoje eu tenho acesso a conhecimentos que os meus pais, no contexto da época onde a gente morava, a minha mãe sempre foi uma mulher muito inteligente, gostou muito de leitura, de se desenvolver, né? Acho que puxei um pouquinho isso dela, mas não existia tanta informação sobre isso. Não, E era muito comum naquela época, Charlie, o nosso valor está naquilo que a gente faz. Então é isso verdade. dificulta muito esse gerenciamento, sabe? De, eu não vou aceitar esta demanda. Eu vou dizer Uhum. não para esta pessoa. Eu vou deixar para responder a mensagem amanhã. Porque eu sei Isso. quem eu sou. E o Uhum. meu valor não está naquilo que eu faço, está em quem eu Uhum. sou. Né? E no começo da nossa live, gente, ela trouxe uma definição perfeita aqui de quem ela é. Ela é uma filha amada do Pai, de Deus, do Senhor. Então, muitas pessoas, né? Eu gosto de fazer um desenho, eu sei que vai parecer o contrário aí. Mas muitas pessoas percebem o seu valor, né? Naquilo que fazem. Então, acabam se tornando muito escravas disso, porque não têm conhecimento real e verdadeiro de quem são, né? E muito É. menos do que merecem ter. Porque no caso da Charlene, por exemplo, ela merecia ter descanso. Mas naquele momento ela não conseguia enxergar Uhum. dessa forma, porque a programação dela era diferente. E aí talvez você esteja se questionando, Fê, será que isso é meu? Será que eu também passo por isso? Amada, isso é muito comum. Muito comum por quê? Porque geralmente na nossa infância, uma das coisas mais comuns é a gente ser elogiada pelo nosso comportamento. É. Ou seja, por aquilo que a gente faz, né? Então, se você foi uma boa menina, se você fazia tudo direitinho, se você ia bem na escola, você era elogiada, validada. E nós temos esse senso, essa necessidade, né, de nos sentirmos amados, pertencentes, importantes. Então, tudo isso vai criando dentro da gente uma programação mental de que se eu faço bem feito e as pessoas me amam por aquilo que eu faço, quanto mais eu fizer, Ah. mais amada eu serei. Uhum. Então, você entra no piloto automático da tua programação, né, mental. Lembra, 95% do tempo inconsciente, só 5% do tempo consciente. Então, você entra em É. qual piloto automático? Do fazer. E aí, claro, né? Uma pessoa maravilhosa, educada, cheia de dons e talentos. Amiga, faz isso, né? Mulher, faz isso. Ah, Tô indo, Neide, amada, agora eu tô preciso de você em indo. tal demanda. Tô indo. Não sei nem, não tenho nem ideia de como eu vou fazer, mas eu vou fazer, entende? Só que isso gera, né, um prejuízo gigantesco, como a Charlie falou, assim, né? Às vezes eu sempre falo essa frase, amiga, e sempre reforço isso, assim, tudo que você fizer por você não é só para você, é também pelas pessoas que estão ao teu redor. Verdade. Primeiro, eu sempre vejo muita vantagem, amiga, no meu desenvolvimento humano, né? Em relação às minhas filhas. Essa semana até gravei um videozinho fofo aqui com a Valentina, porque assim, eu me tornei uma mãe muito diferente, né? Eu parei de repetir alguns padrões que a minha mãe, né, passou para mim, que ela já tinha recebido com a minha avó. E de novo, gente, não é um julgamento. É uma simples constatação de como as coisas são, entende? Então, imagina que na situação que você chegou, amiga, como foi para tua família, para as tuas Muito filhas difícil. É. entenderem, né, que aquela mamãe que elas viam todos os dias, que fazia todas as coisas, que estava sempre disponível, né, em determinado momento você precisava. E não que isso seja um problema, né, a tua vulnerabilidade, tenho certeza que isso ensinou uma grande lição para elas.
Mas há uma confusão nisso Sim, tudo. E eu tenho sem dúvida. certeza que, exato, a gente tem que cuidar muito, para quem tem filhos aqui nessa live, ou quem está ouvindo isso depois, cuidem muito com aquilo que a gente passa de responsabilidade para os nossos filhos com as nossas ações. O que eu quero te dizer com isso? Que se você faz o tempo todo, de alguma forma você ensina também os teus filhos a fazer o tempo todo. E quando você passa mal por isso, né? Quando você adoece ou quando você não está mais disponível, e quando talvez, né, Charles, não estou dizendo que é o teu caso, mas quero deixar um alerta sobre isso. Depois existe um grande peso para quem está vivendo isso contigo. Por Uhum, quê? Não é o peso do cuidado contigo, é o peso de será que eu contribuí para que esse cenário acontecesse na vida da minha mãe? uhum, Né? uhum. Ontem a gente teve um relato muito emocionado aqui de uma das participantes do nosso workshop, que ela falou: eu tenho trabalhado muito para dar o melhor para o meu filho. Será que é isso que ele precisa de mim? Né? Será que é isso que ele espera? Ou será que ele quer que eu vá um dia lá na praia brincar com ele? Né? Uhum. Então tem todo um contexto, sabe, gente, que eu sou, Charlie, assim, eu sou uma advogada ainda, mas advogada agora do desenvolvimento humano, né? Eu defendo muito essa causa, assim, amiga, porque eu sei o bem que isso fez para minha vida e eu sei o bem que isso tem feito para a tua vida também, né? De ter esse olhar mais consciente sobre tudo. Com toda certeza, e é isso que eu estava falando, e na verdade, né, Fê, para complementar, a gente aprende a lidar com isso, a gente aprende as ferramentas e é importante a gente acender a luz quando a gente está se perdendo, porque pelo meu comportamento ser repetitivo, que veio da minha mãe, eu ainda tenho isso com as minhas filhas, entende? Então, né, não sei se a Manu tá aqui ou não, mas às vezes eu sinto, ela fala, a gente conversa muito sobre isso, Uhum, e é uma construção, porque na verdade, uhum. afinal de contas, eu faço, eu sou rápida, 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 e você vai exigindo que os outros, né, também façam, mas não é por aí. Mas é maravilhoso e a gente começa a se sentir muito leve quando entende, né, esse ser e o não fazer, né? A gente entra num lugar realmente de descanso e agora eu até falo, as pessoas já me conhecem, eu não consigo disfarçar. Seja em casa, eu sou quem eu sou. Seja em casa, aqui no trabalho, com amigos, na igreja, na live, entrei nervosa, Uhum. agora tô calma. Porque eu sou assim. Mas a gente vai aprendendo, né? A respirar, a lidar com isso, a aprender a tomar um chimarrão no domingo. E é um exercício, entendeu? Nossa, e a agenda da Uhum. segunda-feira vai pegar fogo. Mas lá no domingo eu tô tomando chimarrão, indo na praia. Me permitiu fazer uma unha durante a semana, no período da manhã, mas meu Deus, eu tenho empresa, eu tenho que estar lá com elas trabalhando, mas elas sabem, a minha equipe, que eu também fico depois. Então, assim, são construções que parecem coisas bobinhas, mas para quem não tem esse entendimento, a gente sofre muito. E foi por isso que eu cheguei onde eu cheguei, né? Mas o importante é que agora eu tô cada dia evoluindo. Tá no Vamos lá. caminho. Charlie, eu te agradeço muito pela tua vulnerabilidade. Gente, eu sempre falo assim, que é uma jornada, né? Que Uhum. você precisa dar um passo em relação a trazer isso para tua vida, sabe? Eu sempre que eu faço as lives aqui, eu não quero que quem está nos assistindo pense que o meu único objetivo é que você venha fazer um curso comigo. Não é sobre isso. Eu nem sei onde você mora, né? Você que está aqui conosco. E o curso acontece aqui em Itapema, hoje só de forma presencial. Mas eu quero te dizer o Mas quem seguinte. morar aqui vai fazer, por favor. É muito Eu bom. quero, eu quero te dizer o Passa. seguinte, sabe? Que às vezes a leitura de um livro, às vezes uma caminhada, né? Sem celular, sem aquela função que a gente vive né? Esses dias, assim, às vezes o você se permitir respirar por 5 minutos. Eu tenho uma poltrona no meu quarto, Charlie, que ela fica bem perto da janela. E às vezes quando eu chego da academia, enquanto, sabe, a Tata tá lá arrumando a Martininha pra escola, às vezes eu arrumo, às vezes a Tata arruma. E às vezes quando eu tô muito cansada, eu me permito sentar lá e dizer assim, olha, eu só quero 5 minutos para apreciar a vista e para É, respirar. isso Porque aí. eu tenho também uma rotina intensa. E sabe, te ouvindo, gente, eu sempre me coloco numa situação de aprendiz também, porque ouvindo a Charlie e me ouvindo também, eu lembrei que nesta semana, ou na semana passada, enfim, eu pedi para a Valentina se agilizar. E você falou, né, das pessoas fazerem tudo no seu tempo, no nosso tempo, aliás. E eu lembro que eu falei assim, filha, a mãe precisa ir, você precisa. Vamos, Eu fiz assim para ela, sabe? vamos. Vamos, filha, vamos, porque a mãe não pode esperar. E eu sei que a vida que a gente vive hoje, né, essa vida moderna, né, que a gente vive hoje, demanda horário, demanda compromisso. Meu amor também tá aí na nossa live e o Flávio sempre fala
para mim da importância que é para ele cumprir o horário. Então, se ele marcou com tal pessoa em tal horário, ele busca chegar antes daquele horário, né? Então, eu busco também viver dentro disso. Não sou tão organizada quanto ele, mas às vezes, como de manhã eu tenho uma rotina com elas, assim, né, de levar para algum lugar, de ter um compromisso logo depois meu, porque eu preciso fazer isso com a minha agenda, senão eu não consigo fazer todas as coisas que eu desejo fazer. Eu também não abro mão, né, Charlie, do meu autocuidado, de fazer a minha unha, de ir num salão, né, amiga, fazer uma escova. Então, assim, para que tudo isso rode, eu preciso encaixar alguns compromissos. Tem que ter uma sintonia de agendas lá na minha Verdade. casa. Só que às vezes eu não lembro, por exemplo, que agora a Valen tá num ritmo de férias. Então ela tá lá, né? Não tem muito horário para acordar, Feliz, tá de vivendo boa. aquela fase maravilhosa de infância e de férias. Ela estuda de manhã, então ela tá aproveitando essas 2 semanas para dormir até mais tarde. E aí, hoje você me trouxe isso, eu preciso depois pedir desculpa por ela, porque quando eu me vejo, sabe, gente, o mundo também, eu também tenho uma programação mental que eu busco diariamente tomar consciência e dar passos em direção a reprogramar tudo isso aqui. Mas pense que eu vivi 33 anos sem esse conhecimento, eu já tenho 40, eu tô há 7 anos na jornada. Eu vivi muito tempo sem isso. Então eu Exato. também sigo em evolução e toda vez que eu ouço, por exemplo, relatos como o teu, eu já notei aqui, sabe? Preciso fazer isso. Eu preciso ser vulnerável e dizer para minha filha, filha, desculpa, a mãe tá num ritmo acelerado porque a mãe tá trabalhando, você tá de férias, né? Eu não estou de férias. E tudo bem, vamos ajeitar melhor, né? Esses nossos horários, as nossas combinações. Então, gente, é uma jornada preciosa de você entender que o tempo todo a vida nos pede consciência, É. sabe? Consciência. E como a Charlie falou, existem ferramentas para isso. Não é só o curso, tá? Existem muitas ferramentas que você pode ter acesso a isso. Mas tem também o curso. É, com Que eu quero que se um certeza. dia você puder, se você for de Itapema, eu quero que você se dê a oportunidade de estar um dia aqui. Ontem a gente teve um momento muito lindo aqui no nosso workshop e o tema do workshop era Eu preciso mudar. Né? Uhum. Se eu pudesse dar um subtítulo para isso, seria será que tem algo que eu não estou enxergando na minha Uhum. vida? Tem algo que eu não estou vendo? Porque nessa correria eu não consigo enxergar, eu estou sempre no piloto É, automático, não há um tempo, né? E mulheres, tenham tempo para vocês. Porque nada justifica, né? Não é o nosso sucesso profissional que justifica o fracasso na nossa saúde ou o fracasso da nossa família. Entende? Não vale a pena. Então, tenha um tempo para olhar para a sua própria vida. É isso que a gente tem feito, né? A Charlie ontem à noite esteve aqui comigo, agora está comigo aqui de novo na live, mas ela sabe que esse tempo que ela dedicou para ela mesma, de alguma uhum. forma, porque ela está aqui Uhum. para contribuir com a vida de quem está ouvindo, mas ela também está se Com ouvindo, certeza. inclusive, como eu também estou me ouvindo, né? Então a gente também está ganhando nisso, sabe? É muito precioso você tirar um tempo para você, porque você é a única coisa que você realmente tem. É necessário, né? Você lembra ontem, Fê, que eu compartilhei quando eu fiz o curso, Fê? Eu falei, nossa, eu quero muito que a minha mãe faça. E daí a Fernanda, né, aconselhou a fazer em turmas Uhum. separadas, porque a gente tem muitas coisas Cada uma assim. viveu o seu E, processo, né? e quando eu fui falar para ela, eu falei, mãe, ela falou assim, filha, você é nova, gaste com você. Não, eu já tô velha, não precisa, não gaste com, mas não se importa. Por quê? Porque a gente não acha que a gente merece, que a gente merece ter esse tempo com a gente. E foi assim, vai ser um desafio, tá? Vai ser um milagre, céu na terra, se você conseguir fazer live, porque para minha mãe até tirar foto é difícil. Mas Eu vou trazer ela aqui, ela fica do meu ladinho. mas ela foi tão preciosa, ela teve tantos ganhos. E por que que eu tô falando disso? Porque ela, né, daqui a pouco tá com 70 anos, mas é uma pessoa super pra frente, mas ela não teve oportunidade de cursos, de entender. Tanto que pergunta o que que é esses coaching, né? Como ontem eu falava, o que que é essas coisas aí que é só pra. Não, existem de diversos, como profissionais da área, existem vários profissionais da nossa área, os bons, os ruins, enfim. Mas ela teve tantos ganhos que ela trabalhou lá da infância dela, gente. Com a minha, ela teve, né? A minha avó faleceu há pouco tempo. E nesse tempo que ela conheceu, que ela fez o curso, ela usou as ferramentas com a minha avó antes da minha avó falecer. Foi tão um tempo tão precioso para elas. A gente foi tão construída. Eu pude ver, ela pôde ver quanta coisa eu estava repetindo dela e eu ainda, na minha filha, que eu ainda preciso melhorar tanto para as minhas filhas.
Então, assim, existem muitas ferramentas, mas realmente quem é daqui, e eu fiquei muito feliz, Fê, que você, eu creio que foi, né, um direcionamento, né, da parte dele para ter presencialmente, porque muda a vida da gente, entende? Muda, é um conjunto de coisas. Eu sempre falo, uma coisa não substitui a outra, a sua fé não substitui o conhecimento, vice-versa, né? Mas se a gente entender e se cercar por pessoas boas, como é que é, Fê? Nos lugares certos. Com as pessoas certas, com o conhecimento certo. Exatamente. É muito possível. É muito Sim. possível. Sabe que às vezes as pessoas estão aqui na live, né? São de outras cidades. Muita gente me pede, né? O curso de forma online. E eu quero abrir meu coração aqui com você. Não é que eu não pretendo fazer isso algum dia, mas no meu contexto familiar hoje, não cabe mais um compromisso, entende? Uhum. Porque como eu falei aqui, nenhum sucesso profissional, né, justifica o fracasso de uma família. E eu tenho também, né, não só o meu marido, mas as minhas duas filhas, uma com 10 e uma 3 anos. Então, ainda é um tempo, né, de eu me dedicar muito ao meu primeiro ministério, que é a minha família. Então, por obediência ao Senhor, né, obediência a Deus, que com certeza rege também a minha vida, e eu sou muito grata porque a Charlene faz parte dessa história. Se der tempo aqui, eu vou contar também como a gente se conecta também hoje, né, em relação a isso. Eu optei, gente, por seguir com as turmas presenciais. Eu quero te dizer que se de alguma forma você se conectar comigo, eu sei que às vezes as pessoas falam para mim assim, ah, Fê, mas é que eu moro em Balneário, eu moro em Tijucas, eu moro em Itajaí, né? Eu tenho pessoas que estão com a gente aqui na live, tem uma pessoa que é de Itajaí, eu tenho uma pessoa que é de Ibirama. E ela veio todas as semanas do curso, são 3 meses de curso, tá? Ela veio todas as semanas fazer o curso. Eu sei que sempre a gente dá um jeitinho, sabe? Quando a gente verdadeiramente quer algo. E eu e a Charlene, a gente sempre conversa, né? Nós gostamos muito de ajudar as pessoas. E a gente também passou por um processo de ter que aprender a dizer não para algumas coisas e dizer sim para a gente, por conta de tudo que ela relatou aqui nessa live também. E eu sei que neste momento, sabe, entendam que eu gostaria, né, de que esse curso acontecesse de diversos formatos, mas ainda, aquilo que eu sinto no meu coração, que eu creio que é a voz do Espírito Santo, é que o formato ainda é esse, presencial, com 12 mulheres, na sala aqui do lado. Entende? Então é assim que as coisas vão continuar acontecendo. Por enquanto, pelo menos, né? Porque é muito sobre o que a gente está falando aqui. Num tempo certo, né? Talvez as coisas mudem. Mas nesse momento vai seguir sendo assim. Mas eu não quero que você perca a esperança, e você que está me ouvindo, né? No tempo certo as coisas vão acontecer também de forma online. Mas quando isso for saudável, né? Para mim, para minha família, para o nosso contexto, porque, sem sombra de dúvidas, esse é um valor inegociável para mim. Eu tenho alguns, né, inegociáveis. Deus e família certamente fazem parte dessa minha lista. Então, nesse momento, tá, amadas? Se alguém quiser me perguntar por que não online, é por conta disso. Já estou adiantando que muita gente me pergunta, tá? E eu quero te fazer esse convite. A gente já está aí com quase 1 hora de live, passa muito rápido. Para quem estava nervosa, achando que não ia dar certo, ó, amiga, já estaria 1 hora online. Como eu fico feliz que você viva esse momento, sabe? Quando eu comecei, gente, eu não me achava capaz de fazer nada disso. Né? Eu sempre me considerei muito tímida, até porque eu ouvia isso. Ai, você é muito tímida, né? Então eu sempre estava atrás da barra da saia da minha mãe. Conhece essa expressão? Então eu sempre achava que isso não era para mim. Quando eu entendi a importância, né, de transmitir a mensagem que não é minha. Gente, a mensagem é o que Deus coloca no meu coração, né? Como a Charlie falou aqui no momento, tudo é dele para ele, tá? Não tenha sombra de dúvidas disso. E nesse momento até já quero me declarar para você que está me assistindo aí, né? O quanto também para mim a fé e Deus são reinantes, principalmente nesse lugar, tá? O nosso curso tem muito um convidado especial, vou chamar assim. Tem muita presença dele, sem ele eu não faço nada, eu não sou instrumento de nada, tá? E eu quero te deixar esse convite de conhecer o nosso projeto, né? Que a Charlie já fez, muitas pessoas que estão aqui na nossa live já fizeram, a Gi, que acabou de comentar, já fez, a Ká já fez também, né? Tenho muito privilégio, assim, Deus sempre colocou no meu caminho pessoas muito especiais. E eu, de fato, sou muito grata porque muitas amizades surgiram
né, do que a gente vive aqui no Você por Você. Eu sempre falo assim, ó, eu brinco quando a pessoa se inscreve, Charlie, eu falo assim, olha, você vai ter 11 novas melhores amigas. É, Porque a gente partilha de tanta intimidade, né? Ontem, em uma noite só, que o workshop, nossa, tipo, era profundo. uma amostra do curso, sabe? Em uma noite já surgiu tanta profundidade, já surgiu tanta conexão, sabe? Tanta intimidade, porque eu entendo que muitas vezes a gente não encontra ambientes seguros para abrir o nosso coração. E é isso que eu quero te proporcionar aqui no Você por Você, Mulher para Si. Um ambiente seguro, com conhecimento muito validado, né? Se você quiser saber mais sobre o meu currículo, me pergunte, porque eu nem vou trazer isso aqui agora, sabe? Mas tem duas coisas que acontecem aqui que eu sempre falo, são princípios que baseiam o meu trabalho, que é amor e respeito. Eu tenho muito amor por quem senta naquela cadeira ali do lado. Eu tenho muito amor por quem vem aqui abrir o seu coração. Eu tenho muito amor e muito respeito por quem tem coragem de olhar para a sua própria vida. Porque tem alguns momentos que a gente se depara, ai, com um pouquinho de dor mesmo, sabe? Mas é preciso curar as nossas feridas. Se você deseja ter uma vida diferente, se você quer ter mais consciência sobre tudo, se você quer, sabe, viver uma vida diferente, amadas, se você tá mais tempo aqui no meu Instagram, você vai ver a mudança que eu tive. Eu sou muito congruente, eu faço aquilo que eu vivo, né? Eu prego aquilo que eu faço todos os meus dias. Eu não vendo nada aqui, eu não, né, pratico nada aqui na sala ao lado que eu não faça primeiro, que eu não tenha vivido primeiro. E eu, sabe, Charlie, quando as pessoas me perguntam assim, por que que eu deixo a minha casa 2 noites, né? Se eu tenho filhas pequenas, porque eu ministro outros cursos também. E eu sempre falo assim que eu sou muito grata a Deus, sabe, Charlie? Porque eu sei o que Deus fez pela minha vida através desse conhecimento. Eu tenho certeza que foi Ele. Eu tenho certeza que eu vivi a cura dele para a minha vida. Só que essas ferramentas me ajudaram a entender, inclusive, quem Deus é, Isso. né? E eu não abro mão, gente, de ir na igreja. Eu não abro mão de ler a palavra todos os dias. Eu não abro mão das minhas orações. Mas eu quero que você entenda que a gente é formado por espírito, por corpo e por alma. E principalmente na nossa alma, onde reside as nossas emoções, existem muitas feridas que nos impedem até às vezes de confiar nesse Deus, que tem um paraíso abundante. Eu tô aqui do lado olhando para um mar maravilhoso aqui na minha sala. Tem um paraíso abundante aqui que Deus fez pra gente. E tem muita gente que não consegue usufruir disso por causa das suas dores, né? E quando eu trabalho com coaching, coaching não é voltado, tá, a gente, a olhar para o passado. Coaching é voltado a gente alcançar um novo futuro. Mas coaching entende que se eu não ressignificar o meu passado, eu não alcanço um futuro. Eu vivo vivendo de uma forma miserável. Eu fiz uma live aqui semana passada sobre isso. Eu vivo sem acessar as promessas que Deus tem para minha vida, porque eu não entendo quem eu sou. Eu não entendo a minha condição de filha amada do Pai, e eu não entendo que eu mereço nele tudo que ele criou para mim. Entende? Então é por isso que eu quero te deixar um convite de estar aqui conosco. Minhas amadas, todas as minhas, não sei nem como chamar, amiga, aluna, é tudo junto misturado, assim. Pessoas muito amorosas que estão comigo aqui na jornada, que participaram de turmas diferentes. Eu sou muito grata a tudo que a gente partilha, porque eu também aprendi sempre com cada uma de vocês. E eu honro muito a vida de cada uma de vocês. E a Charlie está aqui conosco hoje, mas outras pessoas já estiveram em outras lives também, dando seu testemunho. E a gente tem aqui já pessoas inscritas na próxima turma. Eu vi a Daiane Ortiz, estou vendo a Ju, né? Pessoas que estarão conosco na próxima turma do Você por Você. A Vivi já esteve conosco, né, Vivi? E eu sou muito grata, sabe, por tudo que a gente partilha. E eu sou muito grata pela oportunidade de ministrar essa nova turma. Gente, a nova turma começa na próxima segunda-feira, dia 31 de julho. Se você tiver interesse em mais informações, me chama aqui no Instagram, por onde você quiser. Eu sempre falo que eu tenho muito gosto de falar sobre isso. Porque eu tenho uma chama ardente no meu coração. De levar o que me fez bem para mais pessoas. A Charlie conhece um pouco mais do meu coração e sabe disso, e por isso que ela brinca, né? Que ela anda vendendo meu curso por aí, que as amigas perguntam se ela mudou de profissão, se ela não é mais decoradora de interiores, se ela agora é vendedora da Fernanda Fogassi. Não, é porque ela sabe, né? O que nos une, o propósito que nos une, tá?
Então, minhas amadas, é sobre isso. A gente alcançou aqui nossa 1 hora de live, né? Com respeito ao tempo de vocês, ao tempo da Charlie. Amiga, muito obrigada por isso. Eu estou muito feliz. Palavras não vão descrever a minha felicidade por dividir esse momento contigo. Não só esse, mas muitos, tá? Você é uma pessoa muito importante na minha vida. Através de você eu pude conhecer um pouco mais desse Deus maravilhoso. Através de você hoje eu conheci uma casa, né, que eu chamo de minha igreja. E eu sou muito grata a você por todas as pessoas que Deus tem colocado no meu caminho através da tua vida. E eu oro por você. E eu profetizo, sabe, que Deus ainda vai te usar muito. Porque Ele sabe a filha amada que você é. Deus conhece o teu coração. Deus sabe, né, das tuas intenções. E eu te agradeço por eu fazer parte da tua vida de alguma forma. Muito obrigada, tá? Muito obrigada Amém. mesmo. Nossa, eu quero te agradecer. E se me permite, já estourou o tempo, mas ler uma frase que é no devocional que a gente faz, né? Que fala: acredite nos propósitos do Senhor na sua vida, e as portas que Ele separou para você irão se abrir. Quando entendi o meu propósito, a minha vida mudou e começou a fazer sentido. Então, ter uma atitude de fé durante o processo é fundamental para terminar a jornada. Eu termino com isso, que vem muito de encontro, até com os propósitos que a gente está fazendo nesses dias, e te agradecendo também do fundo do meu coração. Você é um presente do Senhor para mim. Você construiu, me constrói muito. E eu realmente sou muito grata pela tua vida, pelas pessoas que nos uniram, né? Que são, como diz a palavra, né? Há amigos mais chegados que irmãos, né? E eu sou muito grata, Fê, porque por toda a verdade mesmo que você expressa. Porque o que você é aqui, na live, fora, tudo, é o que você é, né? Então, é um prazer. É um prazer, eu me senti muito honrada, assim, e nem falei, nossa, eu, né? Quem que sou eu pra fazer uma live com a Fê? Mas eu creio que Deus nos uniu por um propósito. Então, obrigado todas que eu tô vendo os comentários. Tô conseguindo até ver os comentários na mesma hora. Tá uma evolução. Um beijo, que Deus abençoe Gente, todos e todas. gente, muito obrigada. Muito obrigada mesmo por esse tempo que a gente teve juntas. Eu quero te pedir um favor, para você que está conosco ainda. Eu te peço, se esse conteúdo fez algum sentido para você, encaminhe para outras pessoas. Talvez eu e a Charlie não consigamos alcançar aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir o que a gente disse. Então, encaminha. Tá, a live vai ficar salva. Vou fazer isso agora, a live vai ficar salva. E compartilhe esse conteúdo com as pessoas que fizerem sentido pra você. E depois deixa uma mensagem lá no meu Instagram. Deixa uma mensagem porque foi bom estar aqui com a gente. Compartilha conosco os teus aprendizados. Compartilha com, né, até pra Charlie entender como isso que ela fez hoje é importante. O quanto a gente abrir. Eu sei que ela abre muito a boca, tá? Pra falar de Deus e pra levar o testemunho e a mensagem dela. Mas acaba que a gente usa esse recurso, né, amiga, para chegar em mais lugares. Então eu quero te pedir isso. Deixa um comentário amoroso lá para essa maravilhosa sobre como ela arrasou, como disse a Mari aqui, como ela arrasou no dia de hoje, tá? Um beijo, gente. Até mais. Até a próxima live. Até! Tchau, tchau.